Deus vai fazer um rebuliço na tua vida. Deus vai fazer um rebuliço na tua família. Elas procuram mensagens, elas estão atrás, não de ensinos bíblicos, mas atrás de mensagens, de profetadas, de revelações, de profecias. Muitas pessoas não gostam de assistir vídeos de ensinamentos da palavra. É muito fácil dizer para você, Deus vai te dar, você vai receber, Deus não mandou te falar que você vai receber, que Deus vai te dar. É muito fácil, mas será que você está dentro da vontade de Deus para receber a bênção? No livro aos Hebreus, nos mostra que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E no livro de Pedro, nós podemos entender que as flores caem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. No vídeo de hoje, vamos entender o porquê que não podemos e não devemos mudar os princípios do Evangelho. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Ingrid e este é um canal cristão. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sino para as notificações e não esquece de deixar o seu curtir, pois aqui eu ajudo as pessoas a conhecerem um pouco mais das Sagradas Escrituras. Nós cristãos entendemos que Jesus não muda e nem mudará. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós entendemos que os seus princípios não devem ser mudados, pois a sua palavra nos diz: passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Nós entendemos que a palavra de Deus, ela está firmada nos céus. E no Evangelho de Lucas nos diz que pode passar o céu e a terra, mas não poderá ser mudado um tio da palavra de Deus. Então, queridos, nós devemos permanecer no Evangelho verdadeiro, no Evangelho raiz, aquele que verdadeiramente ensina o que Jesus ensinava aos seus discípulos. Então, se você gosta desse tema, princípios inegociáveis do Evangelho, eu gostaria que você assistisse até o final deste vídeo para que você possa entender a palavra de Deus e o que realmente não pode ser negociável nem mudado, apesar da modernidade e dos nossos dias atuais. Apesar do Evangelho ser puro e atemporal, isto é, ele pode atuar em todos os tempos. Há, na modernidade, algumas pessoas que estão modernizando o Evangelho. Então, para se adequarem aos dias atuais, existem muitos movimentos sendo criados. Então, esses movimentos muitas vezes não estão nas Escrituras e nos ensinamentos de Jesus. Então, ao modernizar, eles acabam trazendo coisas que não estão referentes aos ensinamentos ao qual nós aprendemos com a palavra de Deus. Nós sabemos que na nossa vida existem muitas mudanças. Nós mudamos de roupa, mudamos de trabalho, podemos mudar até mesmo de cidade, pois são coisas temporárias da nossa vida. Mas nós entendemos que Jesus e a sua palavra não pode ser mudada. Nós não podemos mudar a palavra de Deus, contradizer a sua palavra segundo as nossas próprias vontades, para adequá-las no nosso dia atual. Não podemos, porque a palavra ela permanece para sempre e a palavra ela está firme nos céus. Então não podemos mudar os princípios da palavra de Deus. Não podemos contradizer o que diz a palavra de Deus às nossas vontades atuais. Nós devemos nos cuidar destes falsos profetas que se levantam dentro da igreja como ovelhas, mas na verdade são lobos. Eles não estão de acordo com o ensinamento da palavra de Deus. Estão com falsos ensinamentos, falsos sonhos, falsas mensagens, falsas profecias e enganam e mentem e levam muitas pessoas.
Então, por isso, nós devemos estar cientes que há no nosso meio falsos ensinos bíblicos, doutrinas erradas, coisas que não são de acordo com a vontade de Deus e nem com a sua palavra e nem com o seu princípio. Acompanhe comigo aqui na tela. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor nos falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, a tal palavra, se não cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Nos tempos atuais, temos visto muitas destas coisas acontecerem, até mesmo no meio do povo cristão. Pessoas que trazem falsos ensinamentos, doutrinas errôneas, saindo dos princípios bíblicos da sã doutrina de Deus. Aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Jesus anunciou, o verdadeiro evangelho dito por Cristo. Então essas pessoas estão trazendo profecias erradas que não acontecem. Mas eu quero dizer para vocês que eu acredito em profecias, mas nós devemos entender que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito para que possamos entender se é de Deus ou não. Então, se acontecer, se cumprir na nossa vida, se a mensagem for cumprida na nossa vida, então essa mensagem é verdadeira, mas nós temos o respaldo da palavra de Deus que nós podemos questionar a profecia e não o profeta. Então, examinai as escrituras para que vos não engane nos últimos tempos. João nos diz: examinemos os espíritos, porque muitos profetas, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Um dos falsos movimentos que nós encontramos aqui na internet é aquele movimento chamado rebuliço. Deus vai fazer um rebuliço na tua vida. Deus vai fazer um rebuliço na tua família. Então eu vou trazer para vocês aqui o verdadeiro significado da palavra rebuliço. Então escute só. Excesso de agitação, tumulto exagerado, falta de ordem, desordem ou confusão. Queridos, esse é um equívoco da palavra de Deus. Nós entendemos que Jesus veio para nos trazer paz. Eu vim para que tenhais paz, para que tenhais vida e vida em abundância. E nós entendemos que Jesus, ele é um Deus de ordem. Ordem. E esta palavra, Deus vai fazer um rebuliço na tua vida, é uma maldição lançada sobre você e você não está se dando por conta. Então são essas modernidades que estão sendo ditas. A bênção virá em 3 dias. Querido, o Espírito Santo tem que te revelar essas verdades. Ore e peça para que o Espírito Santo te revele. Não seja enganado. Deus e Jesus, eles não vieram para trazer desordem, mas sim para trazer paz e ordem ao seu povo. Jesus não veio para fazer rebuliço, veio para tirar as coisas do lugar. Pelo contrário, o Senhor, ele coloca as coisas em ordem na nossa vida. Rebuliço significa tumulto exagerado. E uma das coisas que o Senhor não quer é trazer tumulto para a sua vida. Deus quer te trazer paz. Outra palavra que nós vemos muito é Deus vai te dar. Queridos, é muito fácil chegar aqui para você e dizer para você que Deus vai te dar. Deus vai te dar se for a vontade dele de te entregar. E se você estiver na vontade e no centro da vontade de Deus, pois, queridos, Deus, ele não é o nosso mordomo para dizer que Deus vai te dar. Então, as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, não querem ouvir o ensinamento de Deus. Eles querem facilidade. As pessoas que gostam de ouvir essas coisas, Deus vai te dar, você vai prosperar, você vai enriquecer, Deus vai fazer. Eles estão fazendo como se Deus fosse um mordomo para eles, sendo que nós devemos ser gratos a Deus pela vida. E nós é que devemos agradecer a Deus por tudo.
Ele pode nos dar sim, mas segundo a sua vontade, segundo o seu tempo. Não apenas porque uma pessoa disse para você que Deus vai te dar, o que vai acontecer. Acontece que as pessoas estão iludidas e agarradas às promessas desta terra. Então, elas procuram mensagens, elas estão atrás, não de ensinos bíblicos, mas atrás de mensagens, de profetadas, de revelações, de profecias. E eu quero te dizer, querido amigo, com todo amor, dentro da palavra de Deus, dizer para a tua vida que se você prometer algo para uma pessoa que Deus vai fazer e que Deus vai dar, você está sendo responsável por esta alma que está ouvindo. E essa alma está nas tuas mãos. Então tome muito cuidado com o que você vai prometer em nome de Deus para alguém. Não prometa nada em nome de Deus para alguém. Porque Deus, Ele não é o nosso mordomo. Ele nos dá segundo a sua vontade e na hora que Ele quer e quando Ele quer. Eu sei que a palavra é dura, mas nós precisamos entender o verdadeiro evangelho. Não podemos cair em modismos, em modernidades que estão pregadas, que estão sendo pregadas. E milhares de pessoas estão indo atrás de profetadas, de revelações falsas, de falsos profetas que têm levado a muitos. O verdadeiro evangelho é aquele que nos confronta. É aquele que nos traz a palavra de libertação, a palavra de salvação. Então muitas pessoas estão correndo atrás de profetadas, de ilusões e coisas que muitas vezes não acontecem. E muitas vezes elas ficam tristes com Deus. Ah, mas a irmã me disse que Deus ia me dar e Deus não me deu. Então muito cuidado, nós temos que ter muito cuidado para que o evangelho verdadeiro, o evangelho raiz seja propagado nessas redes online. É a verdadeira palavra de Deus. Então Deus vai te dar se for a vontade dele. O evangelho de Jesus é negar-se a si mesmo todo dia. É carregar a cruz de Jesus e segui-lo. Mas as pessoas estão embriagadas com as coisas deste mundo. Então qualquer movimentos, elas são iludidas. E são levadas ao inferno porque estão sendo fraca. Um fraco está se apoiando em outro fraco, na esperança de encontrar Jesus, de encontrar algo para a sua vida. Mas eu quero te dizer, não caia em falsas profecias. A tua profecia é a palavra de Deus revelada. Você tem que ler a palavra de Deus, entender o evangelho de Jesus, o que Jesus apregoava, o que Jesus transmitia aos seus discípulos. Não corra mais atrás de falsas palavras, falsos ensinamentos, falsas doutrinas que distanciam você da verdadeira palavra de Deus. Porque se a tua vida e se o que você está transmitindo não está trazendo confronto, então porque você não está anunciando o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho é esse aqui, de negar-se todos os dias, de negar as suas vontades, os seus desejos e seguir a cruz. Não é um evangelho só de alegrias e de bênçãos e de prosperidades. É um evangelho de renúncias, de negações. A palavra é dura, mas eu preciso compartilhar com você. Muitas pessoas não gostam de assistir vídeos de ensinamentos da palavra. Mas o que eu quero te dizer é que aquilo que sacia a tua alma, a palavra de Deus é que pode saciar a tua alma. Uma mensagem, uma profecia pode ser dita para você, mas pode não se cumprir. Mas esta palavra que é viva e verdadeira pode caírem as flores, pode passar o céu e a terra, mas que esta palavra vai permanecer para sempre na tua vida. A verdadeira palavra está firmada nos céus. Acompanhe comigo aqui na tela. Eles, porém, não deram ouvidos sequer, aceitaram escutar, mas têm de olhos, mas não querem enxergar, têm ouvidos e se negam a ouvir. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e sede cumpridores da palavra. Queridos, as consequências de não ouvir a palavra de Deus e os seus princípios são terríveis. Nós podemos ver na vida de Sansão. Sansão não ouviu a palavra de Deus, não ouviu a voz de Deus e os seus inimigos o destruíram. E nós devemos entender que existem muitas pessoas sedentas pela palavra de Deus, mas elas querem uma palavra imediata. Então, acreditam em qualquer coisa que estão falando para elas,
profetadas coisas e falsos ensinamentos que não estão na palavra de Deus. Devemos ter cuidados para não deixar essas pessoas confundidas. Nós temos visto muitas pessoas dizerem assim: Deus vai te dar, Deus me disse que vai te dar, Deus me falou, Deus me mandou te falar. Mas será que realmente tem acontecido essas promessas nas vidas das pessoas? Será que elas têm alcançado mesmo? Será que tem se cumprido tudo que tem se dito para essas pessoas? Então que nós devemos nos alertar para todas essas coisas. É muito fácil prometer, mas será que essas pessoas estão voltando para dizer, eu recebi? Será que essas pessoas estão sendo consagradas e orando para receber as bênçãos de Deus? Acompanhe comigo aqui na tela. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés. O povo de Israel não ficou sem cumprimento das promessas, mas recebeu aquele que estava segundo a sua vontade. Então aqui nós podemos entender que recebeu a promessa de Deus, aquele que estava segundo a sua vontade. É muito fácil dizer para você, Deus vai te dar, você vai receber, Deus me mandou te falar que você vai receber, que Deus vai te dar. É muito fácil, mas será que você está dentro da vontade de Deus para receber a bênção? Será que nós estamos entregando mensagens verdadeiras? É preciso que venhamos examinar as Escrituras. Então, queridos, as promessas do Senhor são infalíveis, mas elas devem ser ditas dentro da Escritura do Senhor, dos princípios, dos fundamentos bíblicos. Tudo que for nos dito, nós devemos ver se tem fundamento bíblico, que Deus tenha misericórdia de nós. Muitas pessoas têm caído na fé por causa dos falsos profetas, das falsas profecias, dos falsos ensinamentos e das falsas doutrinas. Então que nós venhamos examinar as palavras de Deus, testificar com o nosso espírito para ver se aquela palavra é de Deus, verificar as profecias para saber se é de Deus e se está nos princípios de Deus. Então, queridos, não sejamos crianças e meninos na fé, acreditando nesse falso evangelho, nesse evangelho barato em que está sendo pregado. Desconfie, vá para a palavra de Deus. Vá para as Escrituras Sagradas, os fundamentos, os princípios que são inegociáveis. As promessas do Senhor para a nossa vida, elas são infalíveis. O Senhor quer que não venhamos nos perder no caminho. As promessas dele são para aqueles que fazem a sua vontade. Então, que tenhamos cuidado para não pecar contra a palavra de Deus e para que não venhamos ser pedra no caminho de pessoas, fazendo com que elas caiam. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós venhamos propagar o verdadeiro evangelho, não negociável. O evangelho foi pago com alto preço na cruz do Calvário para que nós pudéssemos transmitir ele para as outras pessoas. O que nós temos ensinado para as outras pessoas será cobrado de nós. Tudo aquilo que nós falarmos será cobrado de nós. Então, se você falar para alguém alguma coisa que não for da vontade de Deus ou que não se cumprir na vida daquela pessoa, Deus vai cobrar do teu ministério e da tua vida. Então, tenha cuidado. Essa mensagem é uma mensagem de alerta para todas as pessoas que estão querendo entrar no reino de Deus e garantir a sua vida eterna. Que Deus venha nos abençoar e que nós não venhamos trocar o verdadeiro evangelho por esse evangelho falso e barato. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus possa ter falado ao teu coração neste dia. Fica na paz de Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Que Deus te abençoe.